Ó, período de jejum, o fígado glicogênico. Ou seja, o fígado produzindo, o termo seria melhor até neoglicogênico, né? Que glicogênico pode dar a entender que vai produzir glicogênio, né? No período de jejum, a insulina baixa, e a insulina baixa por si só já faz com que o fígado produza mais glicose. E aí, ou é por meio da glicogenólise ou da gliconeogênese. No início do jejum, é glicogenólise, porque eu ainda tenho glicogênio para quebrar. Enquanto houver reservas, é glicogenólise. Mas a gliconeogênese, ela sempre existe, em algum nível basal. Só que a diferença é que ela vai aumentando à medida que o jejum vai se prolongando. Outros hormônios importantes, glucagon, cortisol, GH e a adrenalina. Aumenta a glicogenólise, aumenta a glicogenólise e aumentam esses dois, sobretudo, a gliconeogênese. Glicogenólise, glicogenólise e gliconeogênese. Todos somados para fazer com que a glicose sanguínea se mantenha nos níveis específicos. Aí são só as reações, mesmo jeito lá que eu mostrei no passado. Dependendo do prolongamento do jejum, as proteínas do músculo podem ser mobilizadas, podem ser digeridas, né? E os aminoácidos são mobilizados para o fígado. O fígado pega esses aminoácidos, transforma em piruvato, oxalacetato, glicose. Aí essa glicose é exportada para os outros tecidos. É por isso que, obviamente, períodos prolongados de jejum podem causar diminuição da massa magra. É uma coisa óbvia. Se eu melhorar o aporte de proteínas no jejum prolongado, eu diminuo o catabolismo muscular? Diminuo. Mas eu paro? Não. Mas eu posso diminuir muito. Mas, obviamente, que um treino também, ou os outros fatores que mantêm a massa muscular, treino de resistência, também contribuem para que mesmo no jejum eu não tenha uma perda, uma diminuição da massa magra tão grande. E, obviamente, que se a massa magra diminui no jejum prolongado, claro que a massa gorda, a gordura também vai. Os triacilgliceróis são quebrados para liberar ácidos graxos e glicerol. O ácido graxo vai produzir ATP para manter as coisas funcionando. E o glicerol vai para a síntese de glicose, vai para a gliconeogênese. Então são vias que se interconectam. No final das contas eu quero o quê? Manter os níveis de glicose e ATP dos processos celulares. É isso. Pâncreas participa liberando glucagon, adrenal também, né? Cortisol e adrenalina, e a hipófise liberando GH. Ó, se a diminuição da produção hepática de glicose diminui a lipólise, ou a lipólise diminui a produção hepática de glicose, o aumento da produção hepática de glicose é aumentada pela lipólise. É por isso, presta atenção, ó, é por isso que o indivíduo obeso, ele tende, suponhamos que ele nem seja resistente à insulina, mas o indivíduo obeso, ele tende a produzir mais glicose, porque o indivíduo obeso, geralmente, ele tem até uma lipólise maior também, só que ele tem uma lipogênese também maior, mas ele também tem uma lipólise maior. Ele vai ter, geralmente, um excesso de ácidos graxos. E o excesso de ácido graxo sinaliza para o fígado uma coisa: produza glicose. Porque quais são as condições normais em que eu tenho aumento dos ácidos graxos? No jejum. Então, o fígado, ele evoluiu para, ao perceber a lipólise do tecido adiposo, responder produzindo glicose. Então, indivíduos que emagrecem rápido demais podem ter um fígado prejudicado, sobretudo um fígado com um ambiente modificado, mais eficaz para produzir glicose. E se ele for diabético, aí que piora muito a situação. Então, o emagrecimento rápido não é interessante para um diabético. Não é interessante para ninguém. Mas, para um diabético, é pior, porque faz o fígado dele ser extremamente
hiperglicêmico. Deu para entender? Período de jejum. A origem da produção hepática de glicose aqui era só para mostrar como é que a glicogenólise e a gliconeogênese funcionam ao longo do tempo. Obviamente, a glicogenólise vai caindo até não ter mais reservas de glicogênio e a gliconeogênese vai subindo até tomar de conta de toda a produção hepática da glicose. É uma coisa óbvia, porque não tem mais glicogênio. Os hormônios hiperglicemiantes. Uma coisa interessante aqui, ó. Só o cortisol não consegue manter a hiperglicemia. Só o glucagon não consegue. Só a adrenalina, levemente. Eu tenho que ter uma combinação. É sempre o que a gente chama de crosstalk. Ou seja, é sempre mais de um hormônio interagindo para produzir uma determinada função. Agora, quando eu junto glucagon e adrenalina juntos, eles conseguem promover uma certa gliconeogênese, uma certa hiperglicemia. Agora, quando eu coloco os três, olha o nível de hiperglicemia que eu posso produzir. Glucagon, adrenalina e cortisol. Notem que o cortisol sozinho ele não tem efeito. Mas ele potencializa demais o efeito dos outros. Aquele efeito que eu disse, é um efeito permissivo. Ele potencializa as potencialidades dos outros hormônios. Então, se eu tenho um ambiente, presta atenção, se eu tenho um ambiente que tem muita adrenalina, o cortisol promove mais lipólise. Se eu tenho um ambiente que tem mais insulina, o cortisol promove mais lipogênese. Ele é um agente permissivo. O cortisol, ele mexe na gliconeogênese. Já a adrenalina e o glucagon mexem na glicogenólise. São mais agudos, é mais crônico. Tanto que a resposta aguda, só o glucagon e a adrenalina conseguem manter. 2, 3 horas de fome. Adrenalina e glucagon, beleza. Agora botou 5, 6, 7, 8, um dia, ou o finalzinho da noite, que a gente está dormindo. O cortisol está começando a subir já, para poder manter essa glicemia num nível considerável. E a resposta compensatória à hipoglicemia? Diminuir a concentração sérica de glicose, por qualquer motivo, não importa. Pâncreas e o cérebro são os que detectam isso. Pâncreas com as células alfa e as células beta. Células beta respondem o quê? Diminuindo a liberação de insulina. As células alfa respondem o quê? Secretando glucagon. Já o cérebro aumenta a atividade do simpático. Para onde? Sobretudo para a adrenal. Adrenal é uma glândula do estresse. A inervação da medula estimula a produção de adrenalina. A adrenalina vai no fígado, estimula a produção de glicose. Vai lá no córtex da adrenal, lá na zona fasciculada, estimula a produção de cortisol. Cortisol também vai no fígado, estimula a produção de glicose. Então eu tenho 2 hormônios hiperglicêmicos produzidos por um efluxo simpático. Pela ativação, quem é que percebe a alteração? São osmorreceptores lá no hipotálamo, ou em regiões próximas do hipotálamo. Eles percebem isso e desencadeiam isso. A epinefrina tem vários efeitos. E aí vai. No final das contas, eu tenho o quê? Um aumento da produção de glicose. Então, a hipoglicemia leva a um reflexo que suprime essa queda da glicose, ou que leva à produção de glicose. E as referências que eu usei, ó. Margarida Aires, o Guyton também, não deixa de ser, mas apesar, como eu citei, né, de estar bem desatualizado em certos conceitos. O Boron, que já está na sua 3ª edição, aqui é a 2ª, Fisiologia do Bernie Levy e a Fisiologia da Silverton. São livros que eu realmente indico sempre, sobretudo esses 2 aqui, ó, Margarida
e o boro. E aí só quem quiser acompanhar os meus cursos, aqui é a minha plataforma, a Físio, só colocar no Google a Físio Cursos que você vê lá. E aqui tem os canais, o canal do YouTube e o canal do Telegram também que você pode acompanhar. Sempre estou colocando coisas lá. Você tem aí o Instagram, meu Instagram, tanto de professor quanto da Físio. E os cursos. Atualmente tenho 12 cursos. Fisiologia e patologia endócrina, hormônios e metabolismo, nutrição e exercício, neurociências, neuroanatomia, psicofarmacologia, alguns de farmaco, ó, fisiologia cardiovascular, farmacologia cardiovascular, imunologia básica. É basicamente isso. Você tem aqui o meu contato também, a cleiton@hotmail.com. E é isso que eu tinha para falar por hoje, meu povo.